1 Coríntios, capítulo 15, deixa eu reduzir aqui, de 3 a 8, e depois ainda 15, de 14 a 17. 1 Coríntios, capítulo 15, 3 a 8, ali está outro texto, não, é só o segundo, e depois 14 a 17, sempre que eu coloquei ele. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como um abortivo. 1 Coríntios agora 15, de 14 a 17. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim, somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. A autenticação da ressurreição. Autenticar é ratificar, é comprovar, é reconhecer, é legitimar. De tudo isso que a gente tem pregado durante esse culto, ou seja, através das reflexões, através das músicas cantadas, eu quero destacar apenas alguns pontos que para mim são significativos sobre a ressurreição de Cristo. Em primeiro lugar, de tudo que eu vejo na ressurreição de Cristo, em primeiro lugar, como já disse, ela dá autenticidade à encarnação. Porque se ele não tivesse encarnado, se tornado um de nós, ele não poderia morrer. E ele só ressuscitou porque ele morreu. Diz a palavra de Deus em Gálatas 4:4, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. E ainda João, lá na introdução do livro dele, do Evangelho, ele vai dizer: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o primeiro aspecto que eu percebo da ressurreição, ela dá autenticidade à encarnação. A encarnação é um fato. Segundo, a autenticidade, a ressurreição dá autenticidade também às palavras, aos ensinos de Cristo. Lembra, quando o texto lido, lembra quando elas foram lá no sepulcro e encontraram aquele mancebo, aquele jovem, era um anjo. Lembrai-vos da palavra que ele vos falou, que ao terceiro dia, ele seria entregue, seria morto, ao terceiro dia ele ressuscitou. Pois bem, se Jesus apenas tivesse ensinado e não tivesse ressuscitado, o ensino dele seria como o ensino de qualquer outro filósofo. Mas, entretanto, todos os ensinos dele, toda a pregação dele, eles são autenticados, eles são confirmados através da ressurreição de Jesus Cristo. Terceiro, a
a ressurreição também dá autenticidade aos milagres de Cristo. O evangelista João, lá no capítulo 20, de 30 a 31, ele diz assim, é bem interessante esse encerramento, né, que ele faz no seu livro. Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. De todos os sinais que Jesus realizou, eu creio que o maior deles seja o da sua ressurreição. Porque ele, se tão somente tivesse realizado milagres, diríamos assim, um discípulo de Jesus poderia também realizar milagres. Mas, entretanto, quando ele realiza com essa finalidade, como diz João, para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e crendo tenha vida em seu nome. Portanto, o que ele fala, o que ele faz de milagre é ratificado pela sua ressurreição. Quarto, a ressurreição dá autenticidade ao próprio Messias. Em Atos capítulo 13, de 35 a 37, diz assim: por isso também em outro salmo diz: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque na verdade, tendo Davi no seu tempo devido, conforme a vontade de Deus, dormiu, morreu, né? Foi posto junto de seus pais e viu a corrupção, ou seja, Davi deteriorou também. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma deterioração sofreu, nenhuma corrupção sofreu. O corpo dele não entrou em putrefação, ele ressuscitou. Portanto, a própria ressurreição dá autenticidade à missão de Jesus, à missão de Jesus, ao messianismo de Jesus. Ele é o Messias, ele é o Cristo. Quinto, a ressurreição também dá autenticidade ao juízo final. Em Atos capítulo 1, de 9 a 11, também é um texto bem significativo, diz assim: e quando dizia isto, vendo eles, foi elevada às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois homens vestidos de branco, dois anjos, os quais disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu ouviste ir. Para que Jesus volta? Pelo menos para duas coisas, melhor, três. Primeiro, ele volta, segundo o texto de Tessalonicenses 4, ele volta para aqueles que estão com ele no céu, se reúne novamente com o corpo transformado. Então, a reunião, isso é misterioso, eu acho isso fabuloso, saber que, como diz o Apocalipse, deram ao mar os seus mortos e a sepultura os seus mortos. E acho bem interessante, queridos, o texto do capítulo 15, ele fala da ressurreição do corpo, né, do nosso corpo, ele fala sobre isso. E lá no Apocalipse está dizendo isso: o mar vai dar aos seus mortos, ou seja, as pessoas que foram sepultadas no mar, os corpos delas vão se levantar, aqueles que estão sepultados na terra, os corpos delas vão se levantar também. Aí tem pessoas assim: não, eu quero ser cremado, porque aí eu vou fugir do juízo final. Então, bota numa cinza e me joga no mar. Deus não vai me achar de jeito nenhum. Você fica
imaginando, hoje em dia, a ciência, ela sabe se você esteve no lugar através de um fio de cabelo, o DNA, né? Agora, a ciência de Deus, vamos dizer assim, é muito, muito mais evoluída do que qualquer ciência humana. Assim como os céus são distantes da terra, assim são os meus pensamentos, os caminhos de Deus. Então, querido, está vendo aquela cinzinha lá? Aquela cinzinha, aquele é o Joel. Aqueles que morrem em Cristo já estão no céu, amém? Mas aguardando a ressurreição do corpo, o dia do juízo final. Então, a reunião. Segundo, eu creio que essa volta de Cristo, ela parte desse princípio. Vou dar o lugar agora à entrada daqueles que vão ficar eternamente com Deus. Quando ele diz, eu vou separar as ovelhas do cabrito, dos cabritos. Então, os que estiverem à direita, quem vai dizer ele? O que Jesus vai dizer? Bem-vindos. Bem-vindos, benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. Infelizmente, os que estiverem à esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. A ressurreição de Cristo dá toda essa autenticidade, todas essas coisas, ela confirma todas as falas, todos os ensinos de Jesus. Então, o escritor Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã os nossos ensinos. Mas ele conta nesse texto que ele foi visto não só pelos discípulos, mas por 500 irmãos de uma só vez. Nós não vimos o Cristo ressurreto, carne e osso, não vimos, mas nós cremos na ressurreição de Cristo. Nós cremos que o inferno não conteve, a morte não conteve. Ele venceu o diabo, venceu a morte, venceu o pecado para nos dar a vida eterna. Esse é o Jesus que nós cremos. Quem é Ele? É o meu Senhor, é o meu Salvador.